Irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uma notícia muito relevante, importante e de agora, tá bom? Aconteceu aí em Israel, né? Na verdade, foi na Cisjordânia. E eu queria explicar para vocês o momento tenso que a nação hebraica está vivendo. Por quê? Porque costumeiramente ataques oriundos da Síria ou da faixa de Gaza, perpetrado por Hamas e a Jihad Islâmica, é muito comum, até mesmo de grupos palestinos que moram no Líbano, né, apoiados pelo Hezbollah. Milícias sírias lá atacam Israel nas colinas do Golã, isso é comum. Mas não é comum esses ataques vir dos palestinos da Cisjordânia. A Cisjordânia é onde fica Samaria e a Judéia, que o Netanyahu quer anexar como cidades, né? E porém, né, é um governo meio que autônomo. Israel controla, Israel tem, claro, é desmilitarizado, mas, ao que parece, Israel está acusando que agora, nessa cidade de Jenin, onde foi essa operação, e ao que se sabe, olha só, o que se sabe sobre a operação militar de Israel no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. Ao menos 8 palestinos foram eliminados e 50 ficaram feridos no que parece ser a maior ação israelense do território em anos. Matéria do dia 3/7. Olha só. Israel lançou uma operação militar de larga escala contra militantes palestinos no campo de refugiados de Jenin. Houve intensa troca de tiros entre as forças israelenses e militantes palestinos armados no campo de refugiados. Esta parece ser uma das maiores operações israelitas no território em anos. A operação começou com vários ataques de drones na manhã de segunda. Israel enviou forças terrestres, levando confrontos na rua. 8 palestinos foram eliminados e 50 feridos, disseram autoridades palestinas. Israel disse ter infligido um duro golpe às organizações terroristas, mas os palestinos acusaram o país de cometerem crime de guerra. Um porta-voz militar disse que não há um cronograma específico para encerrar as operações. Jenin tornou-se um reduto de uma nova geração de militantes palestinos. A mídia, né, porca, vai chamar de militantes como se fossem políticos que estavam militando em uma causa. Eles são terroristas. Este campo de Jenin é onde depois da Guerra dos Seis Dias, em 67, se tornou um campo de refugiados, para onde eles fugiram, né? Os palestinos ficaram ali, depois de perder seu espaço de Jerusalém ser retomada. Só que ali é onde existe muito financiamento do Hamas e da Jihad para usar esses grupos, essas pessoas que estão ali, né, geralmente jovens, homens, que perderam, né, muita coisa e passaram por alguns problemas, e transformam eles em terroristas a troco, né? Eu te pago, eu sustento tua família, você vai fazer uma operação ali, pronto. E dali saem muitos assim. E hoje Israel está acusando que agora o Irã está financiando. O Irã está mandando o dinheiro para a Cisjordânia para que seja fabricado esses terroristas ali. Eles entram, invadem o território israelense ou ali naquela região, né? Na Cisjordânia, Israel acabou de aprovar, o Netanyahu aprovou uma construção de mais 5.700 assentamentos, que são mais casas para judeus morarem. Então está aumentando o número de moradores judeus dentro do território chamado Palestina. Isso está irritando eles, que estão, né, entrando em confronto com os colonos. Olha só, em 2002, durante a Segunda Intifada, as forças israelenses lançaram uma incursão em larga escala em Jenin. Pelo menos 52 militantes e civis palestinos e 23 soldados israelenses foram eliminados e grande parte do campo foi destruída durante 10 dias de intensos combates. Além do zumbido dos drones no alto, há rajadas regulares de tiros em Jenin, além do barulho de explosões vindo do campo de refugiados, que é densamente povoado. Abriga cerca de 14 mil pessoas e agora é uma zona militar israelense isolada. Os militares israelenses disseram que seu primeiro ataque de drone teve como um alvo o apartamento que estava sendo usado como esconderijo para palestinos que atacaram israelenses e como um centro de comando operacional conjunto para as brigadas Jenin, uma unidade composta por diferentes grupos militantes palestinos, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica.
Drones foram usados para novos ataques aéreos e milhares de soldados israelenses foram mobilizados no que um porta-voz militar descreveu como uma operação antiterror focada em aprender armas e acabar com a mentalidade de que o campo é um porto seguro e que se tornou um ninho de vespas. Exatamente, como é um campo de refugiados, né? Famílias que perderam suas casas, que passaram por situações difíceis, que estão em pobreza, ou que estão vindo de outros países e se alocam ali, são palestinos, estão em situação de calamidade, precisam de ajuda do Estado. Mas na verdade ali se produz né, muitas pessoas perigosas para a nação hebraica, e aí eles então cercaram militarmente, justamente para obter controle dali, para proteger os judeus que moram na área. Olha só, em meio aos intensos tiroteios entre as tropas, né, dos dois lados, as brigadas de Jenin disseram, abre aspas, vamos lutar contra as forças de ocupação até o último suspiro e bala, e trabalharemos juntos e unidos e todas as facções e formações militares. Ahmed Zaki, morador do campo, disse à BBC que colunas de veículos do exército israelense penetraram nos arredores do campo vindo de várias ruas. Mas muitos desses palestinos que falam aí, tá? Eles não podem falar contra mesmo os palestinos porque eles passam por problemas, né? O motorista de ambulância palestino Khaled Al-Ahmad disse: o que está acontecendo no campo de refugiados é uma guerra real. Houve ataques do céu visando o acampamento e cada vez que saímos com 5 a 7 ambulâncias voltamos cheios de feridos, disse ele à agência de notícia Reuters. O Ministério da Saúde palestino disse que 8 palestinos foram eliminados pelas forças israelenses, incluindo 3 no ataque de drones. E aí continua, né? O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, declarou mais tarde, que a operação de Jenin estava progredindo conforme o planejado. Demos um duro golpe nas organizações de terror em Jenin e conseguimos registrar conquistas operacionais impressionantes. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, disse que o país não pretende expandir a operação para o resto da Cisjordânia. Abre aspas, nosso objetivo é focar em Jenin. O nosso objetivo é focar apenas nos terror e suas células. Um porta-voz do presidente palestino, Mahmoud Abbas, condenou a operação israelense como um novo crime contra o nosso povo indefeso, tá? Nabil Abu Rudeini enfatizou que os palestinos permanecerão firmes em suas terras diante dessa agressão brutal até que a ocupação seja derrotada. Então, né? Significativamente, nesta semana que se passou, né, o presidente da China recebeu lá no seu território o Abbas, presidente da Autoridade Palestina, que é o que comanda a Cisjordânia, e agora ele convidou o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e o Netanyahu já avisou os Estados Unidos que ele vai visitar o Xi Jinping na China. Recentemente eu postei para vocês, inclusive, aí também no Telegram, né? O Mahmoud Abbas ligou para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e ambos conversaram no feriado de Eid al-Adha, né? Um feriado islâmico, que eles comemoram aí o que seria a intenção de Abraão sacrificar Ismael conforme a crença islâmica. E aí, irmãos, depois desses encontros, nós temos aí essa intensificação de problemas em Jenin. No dia seguinte, 2 homens armados do Hamas mataram a tiro 4 israelenses em um posto de gasolina. E em um restaurante perto do assentamento de Eli, a 40 quilômetros ao sul de Jenin. Então é esse cenário. Israel precisa controlar, cercar, porque realmente dali sai muito problema. Depois, um palestino foi eliminado a tiros durante um ataque de centenas de colonos. O que acontece é que também os judeus que estão morando ali agora, eles tocam fogo nas colheitas dos palestinos, eles realmente bagunçam também. E aí começa o confronto e aí o Israel entra e defende os judeus também, né? Justamente porque o Hamas al-Jihad tem um armamento mais pesado e é muito mais perigoso para a população do que um simplesmente grupo de gangues, não é? É um exército armado, muito bem armado. Naquela semana, 3 militantes palestinos de Jenin também foram eliminados em um raro ataque de drone israelense. Desde o início do ano, mais de 140 palestinos, militantes e civis foram eliminados por forças israelenses ou colônios, né, na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental, enquanto outros 36 foram eliminados na faixa de Gaza. 27 pessoas do lado israelense foram também, né, perderam suas vidas, incluindo 2 estrangeiros e um trabalhador palestino.
em ataques ou aparentes ataques de palestinos. Olha só como que a mídia ela é suja, dizendo que foram em ataques ou aparentes ataques de palestinos. Na verdade, irmãos, muitos dos palestinos que morrem na faixa de Gaza não é Israel que os mata, tá bom? É que eles não têm armamento com precisão, eles não têm GPS nos seus foguetes, eles atacam indiscriminadamente e muitos caem no próprio território matando pessoas deles. Eles usam o seu povo como escudo humano e agora a mídia vem dizer que Israel pode ser que nem foi um ataque dos palestinos, mas Israel, não é? É uma mídia que traz para você o seguinte: a mídia, quando se trata de Israel, primeiro ela vai te apresentar a consequência, depois ela apresenta a causa. A mídia chamada é o que significa esse grande, o maior ataque da história que Israel fez. Aí lá no meio da mensagem tá: Israel fez tudo isso porque os palestinos lançaram uma ofensiva, grupos terroristas fizeram isso e aquilo. Então a chamada a princípio é ênfase na consequência, ênfase no que Israel fez. Depois você fala o porquê que ele fez lá no meio da mensagem, porque assim você consegue cravar na mente das pessoas quem de fato é o vilão e quem é o coitado, não é? E aí, assim seguimos na mídia, tá bom? Eu preciso destrinchar isso para vocês, é muito importante, porque isso aqui vai causar muitos problemas ainda, as coisas estão se intensificando. Lembrando, como eu falei para vocês, o primeiro-ministro de Israel vai visitar a China, depois que o Abbas, o presidente palestino, já visitou, e também ele teve agora recentemente um telefonema aí, uma conversa com Putin, e as coisas estão se intensificando. Estados Unidos está saindo da região e Israel está buscando um meio de conseguir fazer paz com o mundo árabe, resolver a questão iraniana, Síria, e agora o Irã está armando civis e pessoas na Cisjordânia para que Israel, segundo, olha só, eu tenho uma matéria que eu coloquei para vocês recentemente no Telegram, vou até tentar abrir aqui para nós vermos, que foi aqui no nosso canal, tá? Geralmente vocês podem ver que a maioria das notícias, né, sou eu postando coisas aí o tempo inteiro. Aqui, ó. Putin e Abbas concordam em compromisso mútuo com as relações Rússia-Palestina. Depois, a Jihad Islâmica, tá bom? Eu quero trazer essa matéria para vocês, para que vocês compreendam o que está acontecendo, para dar o contexto, tá bom? A Jihad Islâmica no Irã armar árabes israelenses na Judéia e Samaria para destruir o Estado hebreu. Líderes do grupo terrorista Jihad Islâmica e o Hamas se reuniram recentemente com líderes no Irã e falaram descaradamente à mídia sobre o papel da liderança do regime contra Israel em uma entrevista. Eu tive que dar uma pausa aqui, irmãos, mas estou voltando na matéria, vamos lá. Em uma entrevista perturbadora, o líder da Jihad explicou que o Irã está atualmente envolvido em armar os residentes árabes da Judéia e Samaria para uma revolta que eles acreditam que destruirá Israel inteiramente em um futuro próximo. Por quê? Porque o número de palestinos que moram na Cisjordânia e têm liberdade para entrar e sair de Israel, né, para trabalhar, é muito grande, coisa que o Hamas, a faixa de Gaza, não tem. E eles querem armar esse povo, armar eles, financiar eles para que eles comecem uma rebelião interna e armados consigam destruir, causar um impacto, né, uma grande rebelião em Israel e levar o Estado aí a colapsar diante dessa situação, porque vai ser uma rebelião interna, ataques vindo de Gaza, mais ataques do Irã, Síria, Hezbollah, o Iêmen, virará uma grande bagunça. O Ziad al-Naqala, o secretário-geral da Jihad, fez várias afirmações perturbadoras em uma entrevista com El Wifaq no sábado. O al-Naqala disse que o líder iraniano pediu que a Jihad armasse os residentes, são civis árabes, na Judéia. Abre aspas, houve um grande foco para que a Cisjordânia passasse de um estado de coexistência e calma para um estado de resistência que vemos hoje. Claro, tudo isso sob as diretrizes de Ali Khamenei, que é o grande líder do Irã. O al-Naqala disse explicando as conclusões resultantes de seu recente encontro com o líder supremo. Durante nosso último encontro com ele em Teherã, ele renovou o apelo para isso e para o desenvolvimento da resistência na Cisjordânia. Então a calma,
aquele, digamos, o bom relacionamento entre os palestinos da Cisjordânia e Israel pode ter chegado ao fim e Israel vai ser obrigado a tomar uma medida mais dura, tá bom? E vai ter que eliminar aí essa liderança, né? Ou, de fato, tomar tudo de uma vez. Inclusive regiões como a Samaria e Judéia, que é algo que o Netanyahu tem como promessa de campanha de que ele vai anexar e transformar em cidades do Estado de Israel e aplicar a jurisdição judaica ali. Ações foram realizadas e planos foram consolidados para armar a Cisjordânia e criar uma mudança de rumo em relação a tudo relacionado à situação palestina por meio do contrabando de armas ou mesmo de compra de armas de dentro de Israel. Fornecemos grande e contínua assistência financeira aos combatentes no campo. Também acompanhamos e fornecemos expertise de campo no processo de fabricação de explosivos. Isso aqui é o Irã, tá bom? Falando que está fazendo, que vai fazer. Então, vou deixar aí para vocês lerem. Só durante a visita de al-Nakala, ele elogiou o apoio do governo iraniano à Jihad e ao Hamas. Ao mesmo tempo, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, também se encontrou com o líder supremo Khamenei e o presidente, o Ebrahim Raisi. Haniyeh reivindicou crédito pelo ataque que foi feito na última semana em Eli e que ceifou a vida de 4 judeus, acrescentando que foi apenas o começo de uma campanha renovada contra Israel. Você vê, né, irmãos, que é uma coisa tão absurda. Como é que o mundo instiga Israel ainda a conversar com essas pessoas que elogiam, que apoiam e que falam com orgulho abertamente que eliminou vidas de civis inocentes e ainda querem que Israel faça paz com esse tipo de gente. Bom, esse é o mundo que nós vivemos e que somente mentes doentias pode achar algo como isso comum ou que há realmente uma normalidade no negócio desse. De acordo com o ministro da Defesa israelense, o Yoav Gallant, né, em abril, o Irã é a força motriz de uma recente escalada em várias frentes contra Israel por meio de seus representantes em toda a região, financiando o Hamas, que governa a faixa de Gaza, com 100 milhões de dólares anualmente, com financiamento adicional no valor de dezenas de milhões de dólares indo para o segundo maior grupo, que é o enclave, a Jihad. Gallant disse que o regime também fornece ao Hezbollah no Líbano 700 milhões de dólares por ano, bem como conhecimento e armamento estratégico com munições guiadas com precisão. É disso que nós estamos falando. Um grande problema se avizinha, uma guerra que pode levar realmente a uma mudança muito grande na região. Bom, irmãos, eu vou deixar essas matérias para vocês, essas informações para vocês, para os manter atualizado, porque grandes mudanças vêm e Israel está enfrentando politicamente problemas internos muito grandes, como a reforma do sistema judiciário que o Netanyahu ainda quer fazer, protestos eclodindo, não é? Há uma profunda divisão política, divisão da sociedade, né, entre árabes e judeus, entre os próprios judeus, entre os religiosos que querem um governo muito mais à direita, muito mais conservador, com pautas muito conservadoras, e o outro lado da centro-esquerda de Israel que quer que esse governo acabe ou que eles voltem atrás em outras pautas porque eles são mais progressistas, tá bom? Então nós estamos vendo uma sociedade muito dividida, com problemas profundos que precisam ser resolvidos, e agora com todos os inimigos de Israel ao mesmo tempo o atacando, se unindo e prometendo destruir ele por dentro e por fora. Então, irmãos, é muito triste o que está acontecendo e nós não vemos aí, pelo menos aparentemente, que Israel vai se unir. Talvez realmente o que faça com que a comunidade judaica se una seja realmente um grande conflito onde sejam atacados por todos os lados, por todos, e talvez eles se unam, né? É horrível isso. Que Deus o livre, nós temos que orar por Israel, orar por Jerusalém, como a Bíblia nos manda fazer, porque são nossos irmãos. Só que realmente é uma situação bem triste e nós temos que ficar bem atentos com isso. Eu deixo vocês com essa notícia. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.